Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor, causa da nossa alegria. Este programa está sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Retomamos o nosso estudo sobre os direitos inalienáveis da família e o correspondente dever do Estado de garantir esses direitos, preservá-los, tutelar esses direitos e auxiliar a família no cumprimento desses direitos. Já tratamos de 6 direitos, vamos ao 7º e último, como dispostos no parágrafo 2211 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ao texto. A comunidade política tem o dever de honrar a família, de a assistir e de nomeadamente lhe garantir, 7º direito, a liberdade de formar associações com outras famílias e de ter, assim, representação junto das autoridades civis. Esse é o princípio básico até da natureza. Juntos, vocês se tornam mais fortes. Quando famílias decidem se unir para reivindicar seus direitos, para lutar por aquilo que elas consideram justo, e dentro da legislação daquele país, e é aqui que o Estado entra no sentido de garantir o direito de associação, que, aliás, no Brasil, diga-se de passagem, é garantido. Se pode, dentro de determinados requisitos, se criar, se instituir uma pessoa jurídica, composta de pessoas físicas que têm um interesse comum. A pessoa jurídica é uma ficção, o Estado atribui a essa pessoa os direitos e deveres que são próprios da pessoa física. É como se fosse uma pessoa física, essa pessoa jurídica. Pois bem, o direito de associação para lutar pelos interesses comuns. Na Argentina, por exemplo, existem as Mulheres da Praça de Maio. São famílias que se uniram para reivindicar os direitos, seus direitos, diante de pessoas que desapareceram e cujos restos mortais ainda não foram encontrados. Aqui no Brasil, são muitas as manifestações. Pensemos, por exemplo, numa liga de famílias para lutar pelos bons costumes, ou pensemos naquela ONG, naquela organização não governamental formada por famílias que decidiram se unir para reivindicar, para protestar, para enfrentar determinada dificuldade, para afrontar uma certa mentalidade, para cobrar dos homens públicos, dos políticos, que determinados valores garantidos na Constituição não sejam desrespeitados, etc. O direito de associação é muito importante porque traduz um propósito organizado, um propósito sistematizado das famílias para além das diferenças, por exemplo, religiosas. Há determinadas ONGs que defendem os valores da família, que são constituídas de pessoas de diferentes denominações religiosas. E o cristão pode participar delas desde que os valores defendidos por aquela instituição sejam valores bíblicos, sejam valores evangélicos, sejam valores garantidos na doutrina social da igreja, por que não? Em certas situações até é um dever, porque é a única forma de se combater uma determinada mentalidade, de se enfrentar um perigo, uma ameaça iminente. Portanto, o estímulo da igreja, o aplauso da igreja, o incentivo da igreja a todas as famílias cristãs que decidem se associar, que estão associadas e que pretendem se associar no sentido de garantir ou de reivindicar, de pressionar, se for o caso, as nossas autoridades civis, para que os valores que ameaçam, os contravalores que ameaçam a família não prevaleçam.